Segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Desenvolvido por apóstolo Jeff Zangão. Ministração do início da semana de jejum. Tema: boa vontade. Precisa estar alinhada ao conhecimento. Bom dia a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Hoje, vamos meditar sobre uma história bíblica que é um poderoso alerta e um guia prático para a nossa vida de fé e serviço. Nosso desejo de servir a Deus é louvável. Mas será que estamos fazendo isso da maneira correta? Nosso tema é: boa vontade precisa estar alinhada ao conhecimento. E nosso texto base para esta reflexão se encontra em 2 Samuel 6:12, que narra o resgate da Arca da Aliança. 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua imprudência, e ele morreu ali, junto à arca de Deus. 8. Davi ficou irado porque o Senhor havia ferido Uzá, e chamou aquele lugar Perez-Uzá, até ao dia de hoje. 9. Naquele dia Davi temeu o Senhor e disse: como virá a mim a arca do Senhor? 10. Não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e a fez desviar para a casa de Obed-Edom, o geteu. 11. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, o geteu. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. 12. Então avisaram o rei Davi. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Davi, então, foi e, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Introdução. O rei Davi tinha o melhor dos propósitos: trazer a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, de volta para o meio do seu povo. Ele mobilizou 30.000 homens, um ato de grande boa vontade. No entanto, a forma como ele tentou fazer isso, com um carro novo, resultou em tragédia, com a morte de Uzá. A boa intenção não foi suficiente. Em contraste, a arca foi para a casa de Obed-Edom, onde trouxe bênção. A diferença está na forma como a presença de Deus é tratada. Vamos aprender por que a nossa boa vontade deve ser sempre guiada pelo conhecimento da palavra de Deus. Tópico 1. O perigo da boa vontade sem a palavra. A lição de Uzá. O erro de Davi e Uzá não foi de coração, mas de método. A lei de Deus era clara, Números 4:15. A arca deveria ser carregada exclusivamente pelos levitas, sobre os ombros, usando varais. O erro da adoção cultural. Davi copiou o método de transporte dos filisteus, 1 Samuel 6:7, que usavam um carro. Ele queria ser eficiente e moderno, mas ignorou a instrução divina específica. Muitas vezes, em nossa vida espiritual, adotamos métodos e costumes do mundo em nosso serviço a Deus, confiando na nossa lógica ou eficiência, em vez de seguir o que a palavra de Deus ordena. O toque na santidade. Uzá, ao estender a mão para evitar que a arca caísse, agiu com boa intenção. Queria proteger a arca. No entanto, ele violou a santidade de Deus. A lei proibia o toque na arca, sob pena de morte. Deus não pune a boa intenção, mas ele não negligencia a sua santidade. O resultado trágico mostra que a nossa boa vontade nunca pode anular a verdade e a santidade de Deus. Conhecer é obedecer. A lição aqui é que Deus valoriza a obediência à sua palavra acima da nossa boa ideia. O caminho para servi-lo com segurança e eficácia é o caminho do conhecimento bíblico. Tópico 2. Obed-Edom. A obediência que traz a bênção. Após o trauma, a arca foi desviada para a casa de Obed-Edom e ali permaneceu por 3 meses. O resultado foi radicalmente diferente. O Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Reverência com conhecimento. Embora a Bíblia não narre os detalhes do que Obed-Edom fez, o resultado sugere que ele tratou a arca com o devido respeito e reverência. Provavelmente, ele se informou sobre como a arca deveria ser tratada, tendo visto o que aconteceu com Uzá,
e alinhou seu coração à instrução divina. O impacto da presença de Deus. A presença de Deus, quando tratada com a santidade e o respeito que lhe são devidos, é uma fonte inesgotável de bênção. A casa de Obed-Edom se tornou um farol de prosperidade e favor em apenas 3 meses. O coração preparado. A boa vontade de Obed-Edom em receber o que Davi temeu, aliada à sua atitude de reverência e, presumivelmente, a busca pelo conhecimento de como hospedar a santidade de Deus, fez toda a diferença. Ele se tornou um exemplo de como a obediência correta atrai a bênção. Tópico 3. O alinhamento final, a chave para a vitória. A história não termina na casa de Obed-Edom. Davi ouve sobre a bênção e decide, finalmente, levar a arca para Jerusalém, mas desta vez ele age de forma diferente. 1 Crônicas 15:2. Davi aprendeu a lição. Davi parou, temeu, meditou e finalmente buscou o conhecimento. Ele pesquisou a lei e descobriu o erro. O segundo transporte não foi feito em um carro, mas sobre os ombros dos levitas, como a lei mandava. O resultado? Alegria e sucesso. Boas intenções. Verdade. O sucesso no reino de Deus não é alcançado apenas por um coração puro ou por muito esforço. Ele é alcançado quando a nossa boa vontade, nosso desejo de servir, se curva e se alinha à verdade de Deus, o conhecimento da sua palavra. O princípio para nós. Em nosso caminhar, não basta ter o desejo de orar. Precisamos orar segundo a sua vontade. Não basta querer servir, precisamos servir segundo os seus mandamentos. O nosso zelo deve ser guiado pelo conhecimento da palavra de Deus. Conclusão. A história da arca é um chamado direto para todos nós. Deus não apenas quer o nosso coração, Ele quer a nossa obediência informada, que possamos aprender com o erro de Uzá e com o temor de Davi, mas que possamos, principalmente, replicar a bênção de Obed-Edom. Que o nosso coração, cheio de boa vontade e amor por Deus, se curve diariamente ao conhecimento da sua palavra, para que a presença de Deus em nossa vida e em nossa igreja não seja motivo de julgamento, mas sim de perpétua bênção. Amém.